Olá, eu sou Valdir Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal GoDaddy, Treinamentos e Desenvolvimento Pessoal. E hoje eu quero falar sobre feedback, um assunto que é amado por uns e odiado por outros. E você, durante essa aula, você já vai entender o porquê. Mas antes de eu começar, eu já quero pedir aí para você se inscrever no meu canal, se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, se você achar que esse conteúdo aqui realmente ajuda você, auxilia você a exercer e a desenvolver a sua liderança aí com mais efetividade, com mais eficiência. Então, se inscreva no meu canal, clica no joinha, porque assim você ajuda para que esse vídeo atinja um grupo ainda maior de pessoas, né, um número ainda maior de pessoas. Clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Portanto, gente, olha só, feedback. Esse é um assunto que dentro das empresas, realmente, nas mentorias que eu realizo, nos processos de coaching, nos treinamentos que eu realizo, o que eu percebo é que esse é um assunto que desperta, ao mesmo tempo que desperta a paixão, né, de alguns, desperta o ódio de outros. Exatamente por quê? Porque muitas vezes essa ferramenta é mal empregada. Então, pelo fato dela ser mal aplicada, isso gera, às vezes, muito desconforto, né? Gera muito descontentamento, gera muita discórdia. E o objetivo do feedback exatamente não é gerar discórdia, né? Não é gerar desentendimento, não é gerar conflitos entre líderes e liderados. O objetivo do feedback exatamente é uma ferramenta de desenvolvimento, é uma ferramenta de crescimento que, ao ser empregada e aplicada de maneira correta, ela gera realmente transformação e gera crescimento, gera desenvolvimento. E é exatamente para tratar desse assunto que eu vou ministrar essa aula hoje, apresentando aqui um passo a passo para que você possa aplicar essa ferramenta de maneira muito mais eficiente e de maneira que ela possa gerar os resultados que ela tem, que essa ferramenta tem, né, que essa estratégia, feedback tem, de gerar aí na sua equipe, aí com seus liderados. Então, se você tem aquele seu amigo que é líder e que sofre por conta dessa questão de feedback também, compartilhe esse vídeo com ele, fala assim, ó, tem um vídeo aqui que explica certinho como aplicar um feedback e realmente obter e gerar resultados extraordinários aí com a sua equipe, tá bom? Eu vou, portanto, compartilhar minha tela aqui com vocês já e nós vamos dar sequência, portanto, nesse assunto. Tá aqui, ó. Gente, o feedback, então, só para que a gente entenda, né, só para que nós possamos entender, o feedback ele tem que ser aplicado assim, tem que ser aplicado de maneira estruturada, tá? Então, se o feedback não for aplicado de maneira estruturada, realmente ele não vai gerar o resultado que se espera, o resultado que o feedback tem potencial para gerar e que tem potencial, que tem condições de trazer aí com a sua equipe, tá bom? Portanto, ele precisa ser aplicado de maneira estruturada. Então, o nome, o título dessa aula, é exatamente isso, ó, feedback estruturado. Então, só para nós ficarmos assim na mesma página, né, para a gente calibrar o conceito, então o que é o feedback? Feedback é uma resposta de cunho orientativo. Opa, deixa eu tirar aqui que ficou no meio da. Invadindo o texto aqui, ó. Diminuir um pouquinho minha tela aqui. O feedback é uma resposta de cunho orientativo que alguém dá para outra pessoa diante de um comportamento. Então, geralmente, um líder a um liderado, né? Embora que isso não é uma regra absoluta, né? Mas é o que se percebe assim, na maioria dos casos, né? E tem como finalidade principal promover o crescimento e o desenvolvimento da pessoa que está recebendo o feedback, além de gerar reflexão, tomada de consciência da pessoa, né, acerca do seu próprio comportamento, sempre em relação aos seus comportamentos. Então, tá aí. O que é o feedback, portanto? Quando você percebe, né, você líder, você percebe ali, por exemplo, no seu liderado, um comportamento que não está contribuindo, que não está de acordo com aquilo que se espera dele, ou seja, ele está trazendo assim um resultado indesejado, ele está apresentando um comportamento indesejado,
você vai fornecer um feedback a ele. Então, esse fornecimento de feedback é uma resposta ao comportamento que ele está manifestando. Então, o feedback nada mais é do que isso, né? O feedback é como ele foi lá, manifestou o comportamento e depois ele está tendo, assim, a devolutiva, né? Ele está tendo o retorno que foi percebido daquele comportamento que ele manifestou. Então, isso é sempre com relação a comportamento. O que isso quer dizer? Que você não vai levar, em hipótese alguma, você vai levar o feedback, né, assim, no lado pessoal. Então, gente, ó, o feedback é uma ferramenta poderosíssima para gerar tomada de consciência, para fazer com que a pessoa reflita a respeito do seu próprio comportamento, né? Então vai gerar reflexão, vai gerar tomada de consciência da pessoa. Por quê? Porque às vezes ela está tendo um comportamento que ela opera no automático. Aquele comportamento que a pessoa às vezes manifesta, aquele comportamento que ela apresenta, às vezes é um comportamento automático que ela apresenta, ela não tem essa percepção e ela não tem consciência. Então é necessário que você, líder, você vá lá e forneça o feedback para ela, exatamente para ela tomar consciência e para ela perceber os resultados, né, e as consequências do comportamento que ela está manifestando, ok? Então, tá aí, ó, feedback, gente, não é para gerar conflito, não é para gerar discórdia, não é para gerar desentendimento, não é para gerar aborrecimento, desconforto na relação líder e liderado. Muito pelo contrário. Na verdade, o feedback, quando aplicado de maneira correta, estruturada, seguindo um passo a passo, ele vai gerar muito mais sinergia, né? Vai gerar muito mais conexão entre os membros da equipe e dentro da relação líder e liderado também, tá bom? Vamos lá aqui, ó. Então, o primeiro passo para o líder, que o líder deve tomar dentro desse conceito, né, na aplicação e na utilização dessa ferramenta, é assim, ó, deixar a equipe consciente de que você, líder, utiliza essa ferramenta e da forma como você utiliza também. Então, a sua equipe precisa saber que você usa essa ferramenta como uma estratégia de desenvolvimento. A tua equipe precisa tomar conhecimento disso. Atenção, é muito importante que você forneça feedback tanto para corrigir comportamentos, como também para elogiar, para fortalecer, para reforçar os comportamentos. Não adianta você, líder, achar que você só precisa fornecer feedback, que você só tem que fornecer feedback quando tiver que dar puxão de orelha, quando tiver que fazer cobranças com relação aos seus liderados. Muito pelo contrário, você deve sim fornecer feedback para cobrar, para corrigir comportamentos, só que você deve também fornecer feedback para elogiar. E é nesse ponto especificamente que muitos líderes acabam pecando, né? Acabam falhando. Por quê? Na concepção deles, ou na mentalidade deles, eles têm a ideia de que o feedback só deve ser fornecido quando for para cobrar. Então, ele percebeu lá alguma coisa de errado, né, no seu julgamento que o liderado, né, que o profissional está fazendo. Então, ele vai lá e fornece um feedback para a pessoa no sentido de corrigir o comportamento, né, ou no sentido de dar uma bronca, né, ou de chamar a atenção, mas o feedback não tem essa finalidade de dar bronca, né, de dar puxão de orelha. O feedback tem como finalidade corrigir um comportamento, ou corrigir ou reforçar um comportamento, né? Quando é que você vai fazer isso? Bom, quando você tiver lá as reuniões com a sua equipe. Então, você que é líder, eu imagino, eu suponho, né, que você, em algum dia na semana, você tem ali um período de reunião com os seus liderados, um período de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, né, antes de começar o trabalho propriamente dito, onde você faz ali um alinhamento. Então, nessas reuniões, é importante que você, líder, diga aos seus funcionários, né, comunique a eles que você utiliza o feedback como uma estratégia de desenvolvimento e que você aplica essa ferramenta tanto para corrigir, né, quanto para reforçar comportamentos. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, tá, líder? Jamais forneça feedback, né, tenha uma sistemática de aplicação de feedback somente com o objetivo de corrigir, tá bom? Então, forneça o feedback
com o objetivo também de reforçar comportamentos, né? De elogiar comportamentos. Como se costuma dizer, né? Flagre o teu liderado fazendo coisas boas. Então, quando você vê que ele está fazendo alguma coisa boa, alguma coisa legal, vá lá e forneça um feedback para ele também. Tá bom? Segundo passo aqui, ó, então, o primeiro passo, né, é você comunicar ali nas reuniões com os seus liderados, quando você tem reunião ali com a sua equipe, com o seu time, você diga para a sua equipe que você utiliza o feedback como uma estratégia de desenvolvimento, tanto para corrigir quanto para elogiar. Então, é bom que os teus liderados estejam cientes disso, né, e saibam que você utiliza essa ferramenta. O segundo passo é estabelecer rapport, tá, gente? Ó, quando você for fornecer feedback com os seus liderados, né? Se você vai chamar individualmente, né, o seu liderado para fornecer feedback para ele, você estabeleça rapport. Né? Então, como que é o rapport? O rapport é uma conexão que você estabelece com a outra pessoa para quebrar o gelo. Não é aquilo que você vai falar, assim, um assunto mais ou menos aleatório, né? Você vai falar do frio. Aqui na minha cidade, por exemplo, agora está fazendo um frio, né? Então, se eu fosse fornecer um feedback para um liderado meu, né, ia chamar ele para fornecer um feedback, seja para elogiar ou fosse para elogiar ou fosse para corrigir, antes de eu começar no feedback, eu ia falar, poxa, mas tá frio, né? Pô, como é que tá? Ou tá frio, ou tá calor aí? Como é que tá lá na tua região? Tá muito frio, tá muito calor? Como é que tá? Como é que é na tua cidade, no teu bairro, sei lá. Então, você ia tratar de um assunto assim, mais ou menos aleatório, somente com a finalidade de estabelecer uma conexão com ele, tá? Então, aqui, ó, o feedback, o rapport, é uma conexão que você estabelece com a outra pessoa para quebrar o gelo. Você pode falar de algum assunto que sabe que a pessoa gosta, né? Até futebol, carro, moto, esporte, jardim, animais de estimação, sei lá, horta, né? Às vezes a pessoa gosta de plantar alface, sei lá, qualquer hobby que a pessoa tenha, que você tem conhecimento, né? Afinal de contas, o líder acaba às vezes tendo assim uma relação com o seu liderado que ele acaba sabendo lá qual é o time de futebol que a pessoa torce, ou a religião que a pessoa pertence. Então, antes dele fornecer o feedback, ele dá essa quebrada de gelo, fala de algum assunto assim aleatório que ele saiba que o seu liderado conheça, né? Ou goste, e com isso você consegue, portanto, quebrar o gelo e estabelecer ali uma conexão. Quer dizer, ele vai para o feedback, quando você vai dizer para ele que vai fornecer um feedback, ele já vai, com o rapport, ele baixa a guarda, né? Então, ele desarma, né, o espírito, né? Ao invés de ele ficar naquela posição de defensiva, até porque, como eu disse, quando você chamar o teu liderado para fornecer o feedback, a princípio ele não vai saber se você vai falar alguma coisa para corrigir ou se você vai falar alguma coisa para elogiar. Por quê? Porque você usa o feedback, você aplica feedback para as duas situações. Então, aí, a hora que você chamá-lo para fornecer um feedback, ele já vai, pô, será que ele vai me elogiar por alguma coisa? Ou será que ele vai me corrigir? Então, é importante você ter isso, equilibrar isso, né? Até para despertar no seu liderado um sentimento de justiça, né? Um senso de justiça. Ele vai olhar para você como líder e vai dizer, poxa, meu líder não é aquele cara que só dá puxão de orelha, aquele cara que só dá bronca, né? Aquele cara que acha que se o liderado está fazendo certo, ele não fez mais do que obrigação. Ele vai eliminar, você vai eliminar esse pensamento. E isso vai despertar nele um senso de justiça. Afinal de contas, você chama tanto para corrigir quanto também para elogiar. Então, fale sobre o tempo, fale chuva, calor, trânsito, sei lá. É só para gerar uma conexão mesmo, tá? E a pessoa ficar mais receptiva para receber o feedback, ok? Na sequência, o terceiro passo, o que nós temos aqui? Ó? Chame a pessoa para fornecer o feedback de forma particular, tá? O que isso quer dizer? Quando você vai fornecer o feedback a uma pessoa, obviamente você não vai fornecer esse feedback na frente das outras pessoas, porque se for um feedback de correção, você vai causar um constrangimento. E outra coisa que é importante você evitar também é ficar comparando, né? Ó, você não faz isso, olha, eu estou percebendo isso aqui no teu comportamento, olha o fulano, como é que fulano faz. Então,
não utilize comparações, não fique comparando profissional A com o profissional B, o comportamento do profissional A com o comportamento do profissional B. Assim você acaba com a ferramenta. Assim você está fazendo uso, assim você vai fazer um uso inadequado, né, da ferramenta, e ela não vai gerar o resultado que se espera. O objetivo do feedback não é esse, ficar comparando o profissional A com o profissional B. Então você tem que ter isso em mente, mas chama a pessoa de forma particular. Tem exceções aqui, como está dizendo, quando for para dar um feedback positivo, né? Quando for para dar um feedback de elogio. Só que aqui tem um detalhe que é o seguinte, inclusive tem um vídeo, né, uma aula onde eu falo aqui sobre perfis comportamentais. Eu utilizo a metodologia DISC, né? Eu deixo sempre disponível as ferramentas aqui no topo do comentário. Fixado aqui no topo do comentário eu deixo a ferramenta feedback e deixo também a ferramenta análise de perfil comportamental, né? Ou ferramenta de autoconhecimento. Então fica aqui no topo, você pode baixar essa ferramenta e fazer esse teste, né, de perfil comportamental. Mas voltando aqui, qual que é a situação aqui? Quando você sabe qual é o perfil comportamental da pessoa, tem gente que não gosta, que mesmo para receber um elogio, ela não gosta de receber o elogio assim na frente das outras pessoas, porque ela fica um pouco constrangida, ela fica um pouco envergonhada por ser, né, a pessoa naturalmente, ser da natureza da pessoa ficar um pouco mais tímida, assim, né, ser um pouco mais acanhada, ser um pouco mais retraída. Então, quando você vai elogiá-la na frente dos outros, pode ser que aquilo ali gere um desconforto, né? Então, a via de regra é você fornecer o feedback de maneira particular. É óbvio, você que conhece a sua equipe, você sabe que tem aquele liderado que é mais extrovertido, né? Aquele liderado que é mais espontâneo, aquele liderado que é mais, né, que é mais assim de espetáculo, assim, que gosta de se aparecer, né, que gosta de estar nos holofotes. Então você dá um elogio ali para ele ali, ele realmente vai se sentir reconhecido, né? Isso para gerar, gente, ó, engajamento, para gerar um sentimento, né, de reconhecimento, um sentimento de acolhimento, um sentimento de valorização, é muito importante, tá? Então se você sabe que o teu liderado ele é aquela pessoa mais extrovertida, aproveite a oportunidade para elogiá-lo na frente dos demais colegas, que ele vai se sentir valorizado, vai se sentir reconhecido. Agora, a regra é, se for feedback para corrigir e para orientativo, né, para dar uma orientação no sentido de corrigir o comportamento, aí obrigatoriamente você tem que fazer isso de forma particular, né? Você tem que fazer isso de forma privativa, né, para não expor a pessoa a uma situação de constrangimento. Então esse é o terceiro passo, tá? O quarto passo, apresente um fato de forma objetiva. O que isso quer dizer? Quando você vai fornecer o feedback, não adianta você trazer assim algo abstrato, assim, né? Apresentar algo abstrato ali para o seu liderado, né? Uma coisa que ele vai ter dificuldade, falar assim, ó, a produção não está sendo alcançada, né? Os resultados não estão sendo atingidos, as metas de produção, as metas de qualidade não estão sendo atingidas, né? E você cita para eles ali uma série de situações que realmente não estão diretamente ligadas ao trabalho dele. Então, você tem que apresentar algo que seja específico, né? Fala assim, olha, o pessoal do turno seguinte está reclamando, né, que a máquina não está ficando limpa, que a máquina não está ficando calibrada, né? Então, você tem ali, digamos assim, evidências, né, de coisas que você mesmo vê e você vai apresentar fatos objetivos, né? Não vai se basear, obviamente, só naquilo que os outros estão falando, né? Mas em algo que você está percebendo. Então, você vai apresentar para ele um fato objetivo. Por exemplo, uma coisa assim que dá para ter uma evidência, né? O funcionário costuma, né? O profissional costuma chegar atrasado, né? 10, 15 minutos no setor, né? Então você vai lá e pega sei lá, o cartão ponto dele, mostra, né, um histórico. Eu estou vendo aqui que você está com uma série, né, de atrasos, né, no teu registro, no teu ponto aqui. Então você está apresentando a ele um fato objetivo, né? Você está vendo que ele está deixando de fazer algum registro dentro do processo produtivo, né? Então você vai, pega a planilha lá onde ele faz os registros, às vezes manuais, né? Ou dentro do sistema, você faz um print da tela. O que eu quero dizer com fato objetivo é assim, ó, você vai apresentar elementos, né,
que deixem claro para ele que o feedback que você está fornecendo é algo que tem um fundamento, não está baseado assim num sonho, numa fantasia, né, que você está tendo na sua mente. Não, é algo que você realmente tem evidências, né? Você tem como demonstrar. É isso que quer dizer aqui o fato objetivo. Então, você vai apresentar um fato objetivo que verdadeiramente esteja ligado ao profissional que você está chamando para fornecer o feedback. Né? Senão, o feedback também não vai ter o efeito que se espera, tá bom? E o quinto passo, ó, atenha-se ao comportamento. Então, é isso que eu já vinha falando desde o começo, né? O que isso quer dizer? O comportamento da pessoa não é a pessoa propriamente dita, é a forma como ela está se comportando naquele ambiente. De maneira que se você chegar assim e dizer, eu percebo, olha, estou te dando esse feedback aqui, porque eu já te falei, né, 1 milhão de vezes que você é irresponsável, que você é relaxado, que você não capricha aqui no teu trabalho, que você se você chegar assim taxando a pessoa, dizendo que ele é irresponsável, dizendo que ele é incompetente, dizendo que ele não faz nada direito, não faz nada que presta, só arruma confusão, pronto, aí você já perdeu o teu liderado, já perdeu. Então, o que você vai fazer? Você vai se ater ao comportamento manifestado e aos resultados que tal comportamento trouxe. O comportamento não é a pessoa. Isso dá impessoalidade. Porque se você chegar dizendo, né, principalmente de maneira mais nervosa, assim, né, de maneira mais agressiva, ele tende a achar que o seu comportamento, que a sua atitude como líder está sendo muito invasivo, né? Está sendo de forma, está levando aquilo para o lado pessoal. E o objetivo do feedback não é esse, é exatamente trazer uma impessoalidade, né? Então, atenha-se ao comportamento manifestado. Então, você vai falar assim, ó, do comportamento, não vai dizer assim, que você é muito irresponsável, você é incompetente, você é encrenqueiro, você é relaxado, ou coisas do gênero. Você não vai taxar o teu funcionário, né, o teu liderado. Você vai falar de um comportamento específico, né? Falar assim, eu tenho observado, né, um comportamento seu e esse comportamento tem trazido esses e esses resultados, né? Por exemplo, a questão lá de chegar atrasado, né? Então, cada vez que ele chega atrasado no setor para começar a operar a máquina ou para iniciar um processo, né, dentro do segmento, dentro do setor que ele atua, e você demonstra, ó, isso está gerando essas e essas dificuldades, né? Então, está gerando um atraso, está gerando atraso de produção, está gerando um atraso dentro do processo, né? E você deixa isso claro para ele, você demonstra, né, com dados, com fatos objetivos. Mas aqui você não vai falar da pessoa em si, e sim do comportamento que ele está manifestando e das consequências que aquele comportamento está trazendo, né? E o sexto passo nós temos aqui, ó, trate de um fato que seja recente, no máximo de um dia. Por que a importância disso aqui, gente? Você tratar de um fato recente. Porque se você, dependendo do perfil comportamental da pessoa, olha só a importância de você conhecer o perfil também dos seus liderados. Né? Porque a depender do perfil comportamental do seu liderado, se passar 3, 4 dias de algum episódio, de algum acontecimento, você for chamá-lo para fornecer um feedback com relação a aquele fato, ele vai dizer, não, eu já nem me lembro mais disso aí, nem achei que tu estava pensando nisso, nem, né, tu vai tratar de um assunto aí de coisa que já aconteceu 3 dias atrás, ele vai fingir demência, né, vai fingir que esqueceu, vai fingir que não é com ele e vai querer tirar o corpo fora, né? Então é importante você tratar de um fato que seja recente, de preferência, se você líder, você vê, você presenciar o que aconteceu, você já na hora você chama o seu liderado para fornecer um feedback. Daí volto a dizer, não somente para corrigir, não somente para dar puxão de orelha, né? Que o feedback na verdade não é para isso, mas e sim é para corrigir, mas também quando for para elogiar. Então você viu, não deixe passar 2, 3, 4 dias, né, para ir lá dar um elogio para o liderado. Você já chama ele na sequência e forneça um feedback de elogio para ele.
tá bom? Então, ó, trate de um fato que seja recente, no máximo de um dia. Então, aconteceu algo, né, num dia, no outro dia você já chama, né, o teu liderado, que não passe, né, que não passe de um dia, você já chama o liderado lá e forneça um feedback para ele. Por quê? Porque às vezes também, na hora, você não tem como fornecer o feedback. Se tiver, o ideal é que você viu a coisa acontecendo, você viu o fato acontecendo, chama para fornecer o feedback. Não foi possível na hora, espera no máximo, tu pode dar no dia seguinte, fornecer no dia seguinte, mas que não passe de um dia. Se passar de um dia, pega e descarta. A não ser que seja um fim de semana, né? Aconteceu algo na sexta-feira, você não teve como falar com o liderado, e você só vai chamá-lo na segunda-feira, né? Aí eu não vejo problema, né? Se, no caso, quando acontecer de não trabalhar no fim de semana, né? Mas se tiver a oportunidade, o ideal é, viu acontecendo, já forneça o feedback. Não espere passar um dia, tá bom? O sétimo passo, aqui, ó. Se for uma briga em que houve, né, uma discussão verbal, né, em que houve xingamento, né, houve ali algum destempero ali entre os liderados, né, algum conflito, você espera os ânimos se acalmarem, né? Por quê? Porque se você for chamar o teu liderado para fornecer um feedback, logo depois que ele saiu ali de uma discussão e tu perceber ali que ele está agitado, às vezes é com você mesmo, você líder. Às vezes o liderado chegou para você, você foi ali, fez alguma cobrança ali, né? Você chegou e falou de alguma coisa que precisava ser feito, e ele, por algum motivo, né? Porque ele também, né, passa por situações de conflito também, passa por N situações, mas o que você percebe? Você percebe que ele ficou agitado, que ele ficou nervoso, então não convém fornecer o feedback naquele momento. O que você vai fazer? Espera os ânimos se acalmarem e, na sequência, você vai lá e chama ele, né, para fornecer o feedback. Naquela mesma metodologia, né? Estabeleça um rapport, né, para a pessoa ficar com o seu espírito desarmado, você fala de um fato objetivo, fala do comportamento e vai até você chegar realmente onde você quer chegar, né? Então, se houve, assim, alguma situação mais conflitante, né, você vai esperar os ânimos se acalmarem, tá bom? Por quê? Porque a tendência é quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa está agitada, você vai querer falar alguma coisa para ela, ela praticamente nem vai te ouvir, né? O que a gente conhece dentro da neurociência como é o sequestro da amígdala, né? A pessoa vai estar naquele estado de raiva, vai estar naquele estado ali de ansiedade, né? E ela vai acabar nem prestando atenção naquilo que você tem a dizer. Então, espere os ânimos se acalmarem. E volta aquela regra, né? Não deixe passar de um dia. Então, se aconteceu algo num dia, a pessoa estava ali muito agitada, estava ali muito nervosa, né? Vocês espera para fornecer o feedback no dia seguinte. Oh, vamos conversar aqui, vem aqui, vamos conversar. Daí a pessoa já está calma, ela foi para casa, ela dormiu, ela pensou, ela, né, esfriou a cabeça. Então, no outro dia você vai e conversa com ela, tá bom? Então, siga esse passo a passo, essa estrutura. Então, oitavo passo aqui, ó. Aplique o feedback a fatos que você mesmo presenciou, seja para correção ou para reforço de comportamento. O que isso aqui quer dizer, gente? Isso aqui quer dizer o seguinte: você líder, você precisa fornecer feedback ao seu liderado de situações que você mesmo presenciou. Por que isso? Porque se você ficar dando trela para fofocas, né, no teu ambiente de trabalho, isso aí vai gerar uma má impressão também. Então, o que você precisa fazer? Por mais que, né, quem vai dizer, quem que está isento disso, né, quem que está livre disso, né, de ter aqueles liderados, né, que gostam de fazer uma fofoquinha, né, que são os leva e traz, né? Então, o que acontece? Se alguém falar, um liderado teu, vem falar, o liderado A vem falar do liderado B, do membro da equipe, do time, você fica observando se aquilo que ele falou realmente procede. Mas você tem que falar de coisas que você viu. Então, o máximo que pode acontecer é quando alguém vem trazer, né, algum liderado levar até você alguma queixa lá de um outro, você fica observando se aquilo que ele falou realmente procede. Se não procede, ignora. Mas se você vê que procede, na primeira oportunidade, quando você presenciar, quando você mesmo, líder, presenciar,
vá lá e forneça o feedback. Agora, qual que é a importância disso? Porque se o liderado perceber que você fornece feedback com base naquilo que os outros estão dizendo, ele vai dizer que você vai alegar que você fica dando trela para fofoquinhas, né, no ambiente de trabalho. Então, isso não é algo legal. Então, você, quando vai fornecer o feedback, fala, não, isso aqui ninguém me falou, eu vi, eu presenciei. Então, volta aquela questão lá do fato objetivo, né? Então, não dê trela para isso, né? Não deixe que esse ambiente, né, não deixa que essa situação, essa condição de fofoca, né, de fuxico, venha se proliferar aí entre os membros da sua equipe. Então, tenha essa cautela e tenha essa prudência, né? Até tem os 3 crivos lá, né, da fofoca, que é assim, é verdade, é útil e a importância é verdade, bondade e utilidade. Então, quando a pessoa vai levar alguma fofoca para você, você pergunta, isso aí é verdade? Você pergunta essa. Isso aí é bom, isso que você vai me falar da outra pessoa é algo bom? E é relevante, né? O que vai... Então, e é útil? Então, qual que é? É verdade? É bondade? Ou é útil, utilidade? Então, se não passar por esses 3 crivos aí, é bom nem dar trela. Então, não permita, né, que essas situações assim venham se proliferar no meio da sua equipe, tá bom? Então, quando for fornecer o feedback, fale de algo que você mesmo presenciou, não diz que me disse, né, de fofocas e coisas do gênero. E o 9º passo, nós temos, pergunte o que a pessoa está disposta a fazer para que tal comportamento não se repita, ou se repita quando for o caso, né? Chame a pessoa para a responsabilidade. Então, tá aí, quando você estiver fornecendo feedback, você não vai simplesmente fornecer o feedback por fornecer. Você vai chamar a pessoa para a responsabilidade. E como que você vai chamar a pessoa para a responsabilidade? Você vai perguntar para ela o que ela está disposta a fazer para corrigir aquele comportamento. Então, não permita que a pessoa saia, né, desse processo, né, sem assumir um compromisso. E você, líder, é importante o seguinte, você, quando vai fornecer o feedback, esteja ali com a sua agendinha, né? Então, você, hoje é dia 1º, né? Nós estamos falando aqui desse assunto aqui e tal, e você anota ali na agenda, e depois de 7 dias, na outra semana, você vai chamar esse liderado para conversar com ele novamente e buscar saber dele o que ele fez ou se ele realmente fez aquilo que ele se comprometeu para mudar de comportamento. Caso contrário, o feedback não tem efeito nenhum. Então, todo feedback que você aplicar, que você vai aplicar com os seus liderados, com os membros da equipe, você precisa despertar nele um compromisso, né? Um compromisso de mudar de atitude. Então, você vai perguntar para ele, o que você está disposto a fazer para mudar esse comportamento, para corrigir esse comportamento. Então, você vai dar essa oportunidade para ele. Então, você já está chamando a atenção, né, do liderado, você está despertando nele, então pode ser que ele tava tendo aquele comportamento e até então ele não tinha caído em si, né, e não tinha percebido que aquele comportamento, né, estava gerando ali um resultado indesejado, e agora você permitiu que ele tivesse conhecimento. Como? Fornecendo feedback. E agora ele vai assumir o compromisso. Então, isso que tem que ficar claro, né? Então, chame a pessoa para responsabilidade. E aquilo que ele falar que vai fazer, você, deixa anotadinho aqui, ou se for o caso, pede para ele anotar também aquilo que ele vai, né, o compromisso que ele assume, e assim você vai ter um feedback que realmente gera resultado, um feedback que realmente gera transformação, gera mudança de atitude, tá bom? Então, pergunta a pessoa o que ela está disposta a fazer para que tal comportamento não se repita ou se repita quando for o caso, né? Às vezes você está chamando a pessoa para dar um elogio de alguma coisa que a pessoa fez, né? De alguma atitude proativa que ela teve, né? De alguma atitude bacana ali que ela teve no ambiente de trabalho, algo que realmente, né, despertou a atenção, que
gerou uma melhoria ali no ambiente de trabalho, você fala aí, ó, o que você está disposto a fazer para esse comportamento continuar? E daí, inclusive, tem aqui, ó, o 19º passo, ó, se coloque à disposição para ajudar. Então, você líder, principalmente quando você percebe que é um comportamento positivo, um comportamento que você vai reforçar, você vai se colocar à disposição para falar, o que eu posso fazer para que esse comportamento possa se repetir, né? Para que essas melhorias, né? Para que essas atitudes, essas ações, elas possam ser multiplicadas, né? E você pede para a pessoa te ajudar ali e se coloque à disposição. Então, quando você faz isso, olha só, gente, quando você faz isso de se colocar à disposição da pessoa para ajudá-la naquilo que for necessário, olha só o quanto você pode gerar com isso de engajamento, o quanto você consegue gerar de comprometimento, o quanto você consegue despertar a confiança e o respeito dos seus liderados. Poxa, o teu liderado vai estar percebendo que você é um líder que realmente se importa com eles. E tanto para corrigir comportamento, quanto para reforçar comportamento, para elogiar comportamento. Isso aí caracteriza e desperta o quê? O senso de justiça. Então, eles vão ter uma percepção de justiça a teu respeito. Vão perceber que você, como líder, é um líder justo, que corrige, mas também que elogia. E olha só, uma boa parte, tá? Boa parte, isso eu percebo nas mentorias, né, nos treinamentos, boa parte das reclamações dos liderados é exatamente isso, que o líder só sabe chamar atenção, o líder só sabe encher o saco, só sabe dar puxão de orelha, é só cobrança, é só cobrança, é só cobrança. E assim, o líder não parece que não enxerga as coisas boas que os profissionais fazem. E alguém pode até dizer assim, mas se ele está fazendo alguma coisa boa, se ele está entregando os resultados, se ele está fazendo, se ele está produzindo com qualidade, com excelência, ele não está fazendo mais que obrigação. Sim, só que você, líder, você precisa manifestar isso para ele. Você precisa verbalizar isso para ele, para você exatamente conseguir gerar engajamento e gerar comprometimento com a sua equipe, uma sensação de pertencimento, uma percepção de justiça. Você precisa fazer isso aí, porque a reclamação maior que tem entre o pessoal de chão de fábrica, né, e isso é de um modo geral, na verdade, é exatamente de líderes que não sabem reconhecer o valor e a importância dos profissionais, quando eles fazem as coisas boas. Bom, eles erram também? Sim, erram. Então, quando erra, vai lá e fornece feedback. Mas quando faz alguma coisa boa, vai lá e forneça um feedback também. Aí aqui, gente, ó, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ó, o que eu vou falar aqui para você? Ó? Perguntas estratégicas para você gerar reflexão. Então, aqui eu tenho algumas perguntas para você gerar reflexão com o seu liderado quando você vai fornecer um feedback ali com ele, tá bom? Então, olha só, o que você acredita que pode ser feito para que esse resultado possa ser atingido? Então, olha só, vocês têm ali metas, né, de produtividade, vocês têm metas de qualidade, né, de entrega de relatórios, né, de faturamento, metas de venda, sei lá. Vocês têm as metas ali, a tua empresa, dentro da missão, visão e valores, então tem ali os objetivos e os resultados que precisam ser entregues, né, que precisam ser atingidos, né? E você vai fazer essas perguntas para a pessoa, e às vezes aquele profissional não está entregando aqueles resultados que se espera dele. Então você vai dizer para ele, ó, o que você está disposto a fazer, né? O que você acredita que pode ser feito para que o resultado possa ser atingido. Faça ele pensar, faça ele refletir. Inclusive, as perguntas são muito boas e importantes também, exatamente naquela situação lá que eu comentei anteriormente, que é de quando a pessoa está muito nervosa, né? Então, a pessoa, você chegou no ambiente, viu que a pessoa está muito com raiva, né? Está muito agitada, está, né, sequestrada pela emoção.
Então, você vai fazer algumas perguntas para ela e, à medida que você vai fazendo perguntas, você vai levando aquela pessoa a raciocinar, você vai acalmando aquela pessoa, porque ela tem que raciocinar. Então, quando ela está com raiva, ela está dominada pela emoção. Quando você começa a fazer uma pergunta para ela, ela começa a refletir, começa a raciocinar, ela vai entrando no estado mais de racionalidade, né? Um estado mais racional. Outra pergunta aqui, ó, numa escala de 0 a 10, o quanto você acha que está comprometido com o resultado? Então, a pessoa vai ter que ser sincera, né? Então, imagina, você vai chamar o profissional para fornecer um feedback e ele não está entregando os resultados, aí você pergunta para ele, ó, numa escala de 0 a 10, né, o quanto você se acha comprometido com o resultado? Ele vai ter que responder. É uma pergunta que, né, que ele vai pensar de alguma forma ali em quantificar. Bom, ele vai dizer que é 10, vai querer se passar por hipócrita, né, por leviano? Obviamente que não. Então, ele vai dizer ali, ó, poxa, acho que meu, realmente aí, com base no que você falou e no que eu estou percebendo realmente, nesse despertar aqui de consciência que eu tive, eu acho que o meu nível de comprometimento, acho que tá no 5, tá no 6, né? Então, e o que você se dispõe a fazer para melhorar, né? E, obviamente, você se coloca à disposição também e vai seguindo ali os demais passos, né? O que você tem notado no seu comportamento que está impedindo que esse resultado seja atingido, né? Ó, são perguntas estratégicas, tá, gente? Ó, como você sugere que possamos continuar sem que os resultados sejam atingidos? Você pergunta para eles, ó, os resultados não estão sendo atingidos. Como você sugere que a gente possa, que a gente continue, que a gente dê sequência, se os resultados não estão sendo atingidos, né? Então, aquilo ali vai despertar a consciência ali do teu liderado, do teu profissional. Ó, se você tivesse a oportunidade de começar tudo do zero, como você faria? Essa aqui é uma pergunta legal, hein? Você se permitiria fazer assim, assim, ou seja, você se permitiria fazer isso, fazer aquilo, você vai dando algumas sugestões, né? Vai dando ali algum sugestionamento ali para o seu liderado de como ele poderia agir, de como ele poderia se comportar, né? Aí você pergunta, ó, isso faria sentido para você? Então, assim, ó, você se permitiria fazer assim, assim, assim? Você vai especificar, né? Para atingir o resultado? Ou é outra, né? Se você dissesse se eu dissesse para você deixar de fazer isso e isso, aí você vai especificar também, isso faria sentido para você? Então, ó, se eu disser para você, né, deixar de ser tão implicante, né, deixar de agir com grosseria, né, de se comportar assim de maneira ríspida, né, de maneira indelicada, né, de, sei lá, você especifica ali para ele alguma coisa ali que você realmente percebe, você diz, ó, isso faria sentido para você? Passa a bola para ele. Como você se sente em perceber que os resultados não estão sendo atingidos como está demonstrado? Isso aqui é uma outra pergunta interessante, né? Que ações você sugere para que possamos atingir os resultados? Então, olha só, gente, que dentro da empresa, no ambiente de trabalho, a empresa, né, o negócio, o departamento, o setor, a linha de produção, né, o processo, depende dos resultados atingidos, né? E precisa que os resultados sejam atingidos. Então, não tem uma fórmula mágica, né? Não tem uma forma de tapar o sol com a peneira. Não, os resultados precisam ser atingidos. Aí, você vai fazer essa pergunta, né? Então, que ações você sugere para que possamos atingir os resultados? Fazer isso e aquilo faria algum sentido para você? Então, você vai, novamente, né, você vai sugestionando para a pessoa, vai dando alguma sugestão, né, dentro desse diálogo, dentro dessa conversa, durante o fornecimento de feedback, para ele realmente assumir algum compromisso, né, ou para ele assumir um compromisso efetivo e depois, né, de um tempo, você vai e conversa com o seu liderado novamente. Então, antes de eu finalizar, eu quero dizer outra coisa, que é o seguinte, ó. Já estou indo aqui já para o obrigado, né? Eu já vou finalizar aqui o compartilhamento para ir já me despedindo. E o que eu quero te dizer é o seguinte: você líder, quando você fornece o feedback para o seu liderado, quando você vai ali, estar ali fornecendo feedback para o seu liderado, então você vai anotar ali numa agendinha, né, que você tem o feedback que você está fornecendo, né, o motivo daquele feedback, e depois de uma semana você vai fornecer feedback, você vai chamar aquele liderado novamente para vocês fazerem ali
uma retomada, né? E para você se certificar de que as ações que o liderado se comprometeu de praticar e de realizar para corrigir aquele comportamento realmente foram tomadas. Então, você fornece feedback, dentro de uma semana você conversa com ele novamente. Se você perceber que ele realmente colocou em prática aquelas ações que ele se comprometeu, forneça um feedback para ele, dê a ele um elogio e detalhe. Se você perceber que dentro dessa uma semana, né, ou dentro desses 7 dias aí, você perceber que ele já fez alguma ação, já teve alguma atitude relevante, né, já teve alguma atitude importante no que se refere à mudança de comportamento em relação ao feedback que você forneceu, já chame ele e elogie ele. Não espere passar uma semana. Então, se no dia seguinte você já vê que ele teve uma atitude diferente, que ele teve uma postura diferente, já chama lá e forneça um feedback de elogio, um feedback de reforço para ele. Tá vendo, gente, a importância? E eu digo, olha, a experiência, né, dessa estrutura de feedback que eu tenho utilizado nas mentorias, nos processos de coaching, nos treinamentos, estão cabalmente demonstradas, tá, gente? Então, você pode aplicar essa ferramenta. Volto a dizer, ó, aqui no topo do comentário vai ficar o link para você baixar essa ferramenta, feedback estruturado, e você aplica o feedback tal como vai estar estruturado ali. Então, todo esse passo a passo aqui vai estar descrito nessa ferramenta, e é só você seguir o passo a passo ali, que eu tenho certeza que você vai atingir resultados extraordinários com a sua equipe. Você vai subir, você líder, você vai subir no conceito aí dos seus liderados, né? Principalmente a partir de uma percepção de justiça que eles vão começar a desenvolver ao teu próprio respeito. Então, utilize essa ferramenta, faça assim como foi demonstrado aqui, seguindo exatamente essa estrutura, tá bom? Fora isso, quero agradecer a todos vocês pela atenção, pelo carinho aí da atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.